Salve Deus! Nós vamos ter a palestra normal do desenvolvimento. No final dessa palestra haverá o canto de manhante e a abertura natural, naquela mesma linha do grande e saudoso velho Tumuxi, que é representado pela herança direta do nosso mestre Tumarã, José Carlos. E depois o mestre Guilherme vai falar sobre o Cavaleiro da Herança Lilás. E às 13 horas a Anaí vai dar a palestra dela. Às 13 horas está marcada a palestra com a Anaí, coordenadora geral, o tema de ninfa para ninfa. Como o microfone está ligado lá para fora, eu informo nesse instante, quem estiver aí fora, ouvindo nesse alto-falante que está saindo aí fora, ainda dá tempo de entrar no templo, se harmonizar, só que eu pediria que entre pelo lado direito do templo. Quando alguém está dando aula aqui no radar, não é de bom alvitre, não é bom cruzar essa energia aqui. Então quem vier agora, está aí fora me ouvindo, passe pelo lado direito, bem sutilmente, sem fazer barulho no chão, e sente em qualquer local, sutilmente. A porta está aberta, mas não passa aqui, durante a palestra, em frente ao radar, tá bem? Então com vocês, mestre José Carlos Trino Tumarã. Salve Deus! Vamos neste instante levar nosso pensamento a Jesus, harmonizar nossa mente, nosso coração, para permitir que essa espiritualidade grandiosa possa trabalhar os nossos chakras, possa trazer esta energia do nosso desenvolvimento, do desenvolvimento do nosso espírito. Ó Jesus, aqui reunidos em Teu santo nome, viemos pedir que essas forças benditas se desloquem em benefício do nosso trabalho. Possam esses mentores queridos do amanhecer chegar até nós, realizando essa transmutação de forças para que possamos ter o benefício desse desenvolvimento. Pai nosso que estás no céu em toda parte, santificado seja o Teu santo nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, se nós perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Porque só em Ti brilha a luz eterna, a luz da glória, do reino e do poder, por todos os séculos sem fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Santíssima, de Pai Seta Branca e Mãe Yara, da corrente indiana do espaço, das correntes brancas do Oriente Maior, com a permissão dos mentores responsáveis por esse trabalho, eu, Jaguar Mestre Sol, da Falange Anunciação, povo Peji, disponho na força decrescente de Quataí 108 em Tianeiva, na linha do sacerdócio Jaguar Tumuxi. Eu, Trino Regente Triada Tumarã, adjunto Quataí 108, herdeiro Arpásios, sétimo raio de oração, arcanos Rama 2000, mestre José Carlos, com os poderes de Olorum, na linha deste amanhecer, tenho meu Deus e ministro Obatalá que me rege e me guarda no caminho desta jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso na minha legião o título de Mestre Instrutor Universal das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema e estou na continuação desta jornada para o terceiro milênio. Emite, Jesus. Desde que as forças se deslocam até o meu plexo. Sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial. Venho na força decrescente do primeiro cavaleiro da lança Tramuro Verde, // Reino Central, turno Reile. Na esperança de alimentar o meu sol interior, na grandeza que me fez cavaleiro do Turnajouros, parto nos três reinos de minha natureza, com /0/, no terceiro do meu terceiro sétimo, e do quinto ciclo iniciático do meu nono, seguirei sempre com /0/X,
/x// em Cristo Jesus. Peço a permissão e dou por aberto o trabalho do desenvolvimento do dia de hoje, pedindo a Ti, Jesus divino e amado Mestre, que ilumine a minha consciência para que santificado seja meu espírito algum dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Deus. Salve Deus. Este nosso desenvolvimento, ele é necessário para que o nosso espírito vá se acostumando com essas novas energias, com estas forças que vão sendo manipuladas, e é por isso que nós temos que nos concentrar, desde o primeiro dia que aqui chegamos, até fazermos nossa elevação de espadas, nestes ensinamentos, nessas técnicas, porque realmente a doutrina do amanhecer, este sistema crístico, isto é, trabalha com base no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não no Evangelho escrito, interpretado, traduzido, e sim no Evangelho vivo, no exemplo de Jesus, o caminheiro, de Jesus vivo, nos ensinando o amor, trazendo para nós a sinalização dessa nova estrada da nossa vida, que nós temos que assumir por força dos próprios compromissos kármicos, das missões que assumimos antes de virmos para esta vida. A vida do nosso espírito tem sido milenar. Nós vivemos em várias ocasiões, viemos à Terra, reencarnamos, tivemos muitos corpos, muitos rostos, muitos nomes, muitas missões, realizamos coisas boas, deixamos de realizar ou fizemos coisas mais, enfim, tivemos sempre esta oportunidade de aqui estarmos e podermos de uma forma direta ir dando um rumo à nossa existência. É claro que o espírito tem toda a memória, ele sabe de toda a nossa trajetória e por isso mesmo, pela misericórdia de Deus, quando nós reencarnamos, nós esquecemos todo este passado e passamos a conviver com a missão que aqui viemos desempenhar. Todos nós temos uma missão e todos nós somos médiuns. Mesmo aqueles que ainda não ingressaram em alguma doutrina, em alguma corrente, ele é um médium. Existe um hábito de chamar médium apenas aquele que manifesta a mediunidade de uma forma mais expressiva, mas na realidade a mediunidade é comum a todos os seres humanos. Mediunidade é uma corrente que age junto à corrente sanguínea e por isso ela atinge cada célula do nosso corpo junto com o sangue. Por isso nós temos essa sensibilidade, nós temos esse campo magnético que nós geramos, que nós chamamos aura, que nos envolve a cada um e que muitos têm a condição de ver, uma aura colorida em alguns, mais sombria em outros, porque tudo isto depende da nossa vibração, do nosso padrão vibratório, aquele estágio que nós estamos emitindo as nossas forças individuais. E assim, nós temos que desenvolver esta mediunidade de uma forma positiva, porque ela foi colocada no ser humano para servir como a ligação entre o céu e a terra. Por isso ela se chama mediunidade intermediária. Ela nos dá a condição de, neste plano, nós termos o contato com os nossos planos espirituais. Isso se dá de uma forma
consciente ou inconsciente. Consciente, nós começamos a desenvolver, a orientar, a direcionar esta nossa força mediúnica. Inconsciente é aquele que às vezes, por força de uma educação religiosa diferente, que não aceita a reencarnação, que não aceita esses valores, fica dependendo de acontecimentos que um dia o levem a desenvolver a mediunidade. Porque não desenvolver a mediunidade significa uma série de problemas, faz com que a pessoa sofra às vezes males físicos que não há médico que consiga diagnosticar, e muitos até são internados em hospícios, em sanatórios, e é apenas uma questão mediúnica, uma questão mal resolvida. Quando nós desencarnamos, o nosso espírito adquire sua consciência milenar e ele passa por um exame dessa consciência nessa última reencarnação que ele está deixando, e ele verifica as coisas boas que ele fez, as que ele fez de ruim, aquelas que ele não fez e que devia ter feito, e ele normalmente pede uma nova oportunidade para vir e resolver as questões que ele ainda deixou pendentes. Quando nós vemos uma pessoa no seu desespero, às vezes dizer: eu não pedi para nascer, pediu e pediu muito, porque tinha consciência que tinha que voltar e consertar uma grande parte daquelas coisas que iriam lhe fazer bem ao seu espírito. E assim, nós pedimos essa volta. E a espiritualidade, ela é tão grandiosa, é tanto amor, tanta paz, que nada é imposto. Os nossos mentores, com o nosso espírito, traçam um plano reencarnatório e fazem toda a vontade daquele espírito no sentido de estabelecer as condições em que ele vai voltar à Terra. Então, muitas vezes, foi um homem milionário que se deixou levar pelo conforto, pela grandeza de um bem-estar econômico, financeiro, sem se importar com o próximo. E hoje nós temos uma visão perfeita do que isso significa. Não é falar da nobreza antiga, quando nós fomos imperadores, reis, tivemos todo o poder na mão e desperdiçamos, mas nós temos os exemplos hoje. Nós vemos esta mentalidade que nos está sendo imposta por essa ideia de consumo, de que as pessoas valem pelo que têm e não pelo que são. Por isso, nós temos que ter cuidado, porque nós estamos sempre vivendo à beira de um abismo. Nós temos as nossas dificuldades, as nossas portinhas estreitas, nascemos às vezes numa família pobre, temos dificuldade para um estudo. Tudo isso pode estar certos, nós escolhemos. Nós vamos compensar aquelas coisas que jogamos fora. Vemos hoje, só um exemplo, uma corrida de Fórmula 1. Milhares e milhares de dólares gastos por uma corrida que não beneficia ninguém, não traz nada de bom para ninguém. Somente pela possibilidade de um grande acidente fica aquele vertigem de velocidade, uma comprovação e uma dispersão de dinheiro, enquanto nós temos crianças pelas ruas, sem comida, sem uma escola, sem um lar, sem amor, sendo levadas pela vida como as folhas secas são levadas pelo vento, sem qualquer destino, se perdendo. E a gente vê essa diferença na nossa sociedade, como a gente vê o caso agora dessa semana dos pinguins que chegaram com óleo. Foi uma movimentação, arrumaram uma porção de medicamentos para salvar os pinguins lá no sul, que tinham chegado
com óleo, tudo bem, nós temos a nossa missão com os animais, são criaturas de Deus, mas por que se movimenta tanto em volta de um assunto desses, quando voltamos às crianças que estão sem um prato de comida, sem um lar, sem um carinho, sem nada? Então nós vivemos uma sociedade que continua sendo a mesma coisa que nós vivemos há séculos atrás. Só que nós temos que nos mudar. E então vamos encontrar na doutrina do amanhecer este conhecimento. Não o conhecimento do mundo, porque as coisas são dessa ou daquela forma. Nós temos que começar a nos conhecer. Na maioria dos casos nós vivemos na ignorância. A ignorância de Deus, a ignorância do nosso próximo, a ignorância de nós mesmos. E então tivemos nesta doutrina um renascimento íntimo, as condições para podermos ser realmente o que somos e entender a nossa trajetória. Cada um de nós é um mundo completo, é um universo. Nós temos todas as condições para aprender a manipular estas forças, para saber até que ponto nós podemos chegar no nosso atendimento, no amor, na caridade, enfim, nós vamos nos conhecendo, vamos sabendo das nossas limitações e através do conhecimento, através da aplicação da doutrina, nós vamos ampliando este nosso potencial. Nós não temos como culpar ninguém pelos nossos momentos ruins ou bons, alegrias ou infelicidades. Tudo isto depende de nós. Como eu falei, quando nós pretendemos voltar a esta encarnação, é preparado o plano reencarnatório. Nós escolhemos todas as condições de aqui voltar. Escolhemos a nossa família, o nosso pai, a nossa mãe, aqueles que serão nossos irmãos. E na espiritualidade não existe violência nem imposições. O espírito daquele que nós queremos como pai, como mãe, eles são chamados ao plano espiritual durante o sono aqui na Terra, e aqueles espíritos nos aceitam ou não aceitam. Como eu falei, não há imposição. Se aceitarem, se entenderem, voltam. E aquela criança que vai nascer recebe aquele espírito e ele começa a sua trajetória aqui na Terra. E neste plano, é como se nós construíssemos uma estrada e colocássemos as passagens estreitas, os obstáculos, os buracos, e enfim, tudo de acordo com o nosso desejo, com o que nós pedimos. Se nós achamos que temos condições de enfrentar um grande obstáculo, ele é colocado no nosso caminho, naquela estrada. E é isso nós chamamos o nosso karma. É aquela estrada que nós temos que percorrer. O nosso corpo é como se fosse um carrinho novo, que aquele espírito vai ser o motorista nessa estrada que nós mesmos programamos. E assim nascemos e começamos nossa jornada, mas antes de nascermos nós passamos pelo que é chamado sono cultural, onde se apaga da memória do nosso espírito praticamente tudo do nosso transcendental, do nosso passado, da motivação que nós tivemos para pedir esse karma. Então, entendemos que existem coisas que nós não temos como tirar do nosso caminho, porque nós mesmos pedimos que passássemos por elas. Os nossos obstáculos, os nossos buracos, aquele carrinho vai ter que ser forte para aguentar o tranco. E aí temos então as condições que também são postas ao nosso alcance pela mediunidade, para que possamos nos conduzir bem e atravessar essa estrada até que ela termine, para uns mais curta, para outros mais longa, para outros mais acidentada, enfim, sempre de acordo com aquilo que foi pedido.
Então surge a pergunta: não há como evitar? O karma não há como evitar. Nós temos que passar. Acontece que pelo trabalho mediúnico, pela lei do auxílio, se nós vamos manipular forças, vamos utilizar nossas energias para ajudar outras pessoas, ajudar aqueles que estão necessitando de uma palavra, de um conforto, numa aflição, nós vamos adquirindo o que chamamos os bônus hora. Bônus hora são partículas de luz que ficam à nossa disposição, como uma comparação grosseira, mas é que faz a gente entender, como se fosse uma poupança no espírito, nos planos espirituais. Cada vez que nós trabalhamos, não é só trabalhar aqui no templo. Mesmo uma pessoa que não esteja na corrente, mas uma pessoa que tem sua natureza boa, que está ajudando outras pessoas, ela está recebendo seus bônus hora, ela está fazendo sua poupança, guardando o seu tesouro, como pediu Jesus, no lugar onde os ladrões não possam roubar e nem os animais destruir. Esta é a nossa grande força, o nosso grande poder que vai nos ajudar aqui a passar por esses obstáculos e depois que partirmos novamente para o plano espiritual, vai nos ajudar na recuperação do nosso espírito. E então nós já começamos a ter a base do nosso trabalho. Nós temos dentro da doutrina um sistema crístico, isto é baseado no exemplo, nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quando em vida trouxe toda esta grandeza, esta doutrina cristã para nós. E assim nós vamos tentando caminhar, fazendo o nosso trabalho, fazendo o desenvolvimento do nosso espírito, que é exatamente o de sabermos como trabalhar essas forças que nos foram colocadas à nossa disposição. Temos desta forma um início da doutrina. Aqueles que chegam no seu primeiro dia, fazem o teste para saber se são médios de incorporação ou não, até que a gente parta deste plano, nós vamos sempre estar em desenvolvimento, vamos estar aprendendo, vamos estar alertas para o que está ao nosso redor. Vamos fazer a nossa trajetória com base na aplicação das palavras de Jesus, que formou este triângulo básico da doutrina, que é formado pelo amor, pela caridade, pela humildade, pela tolerância. O amor, ele existe dentro de nós de uma forma ainda muito reduzida, porque geralmente nós habituamos a amar aquilo que é agradável, que é perfumado, que é bonito, e nós vamos ter que amar incondicionalmente. Nós vamos ter que aprender a amar aquilo que é desagradável, que é feio, porque no amor reside a maior força de que dispomos aqui na Terra, porque é a força que se antepõe a qualquer grau de força negativa que possa chegar até nós. Então nós vamos aprendendo que o amor é a nossa proteção, aquele escudo que vai permitir que possamos passar pelos momentos mais difíceis de uma forma mais suave. A humildade, porque nós temos que entender que nós estamos aqui pelas nossas deficiências, pelos nossos erros. Então isso significa que nós estamos aprendendo, que nós não temos condições de querermos nos perder na vaidade ou no orgulho, porque na realidade não somos assim desenvolvidos como pensamos que somos. Temos que aceitar as nossas deficiências, as nossas passagens difíceis,
sempre entendendo que todas as nossas dificuldades provêm de nós mesmos. E a tolerância, porque também vamos entendendo que aqueles que estão ao nosso redor, muitas vezes um pai, uma mãe, um companheiro, uma companheira, um filho, ele foi nossa vítima do passado e veio resgatar, veio cobrar algumas coisas que tem direito para se reajustar conosco. E assim nós vamos entendendo melhor essas condições que nos foram dadas para a nossa jornada. Vamos nos conhecendo melhor, vamos entendendo o nosso interior, vamos trabalhando essas nossas forças, de tal forma que quando chegarmos diante de um espelho, aquela imagem que está ali já não será de um desconhecido. Será uma imagem que nós entendemos ser de alguém que nós conhecemos muito bem. E aí nós temos essa oportunidade de começar a evoluir o nosso espírito. Porque pelo trabalho mediúnico, por esses trabalhos que nós vamos aprendendo no desenvolvimento, a manipular as forças, em benefício dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, nós vamos recebendo esses bônus hora e vamos aprendendo também a dominar os nossos sentimentos, entender aquele que se apresenta diante de nós, e assim vamos conseguindo uma sintonia melhor com a nossa própria vida, com os nossos mentores, com aqueles que estão ao nosso redor. Nós temos essa oportunidade de trabalhar, de aprender a trabalhar, para diminuir os nossos obstáculos e não deixar tão profundos aqueles buracos que nós colocamos naquele plano inicial desse nosso caminho. Nós não podemos evitar o karma, mas nós podemos suavizá-lo. Este é o grande segredo do trabalho mediúnico. Porque se está no meu karma que eu tenho que sofrer um acidente na estrada, arrebentar o carro, ter várias fraturas, pela força do meu trabalho eu consigo diminuir este karma e vai ser apenas um amassado num paralama, num para-choque, uma coisa sem qualquer importância. Então, nós começamos a entender o valor do nosso trabalho, porque temos que passar. Se eu vou ter eu escolhi ter uma doença, não, eu escolhi que eu vou morrer com um câncer, eu vou sofrer 5, 6 meses em cima de um leito. Aquilo está preparado para mim. Não adianta eu querer correr, não adianta eu pensar que o Pai Seta Branca vai me tirar daquilo, porque eu escolhi, eu pedi para passar por isso. E então, pela força do meu trabalho, eu posso mudar esse quadro, e a espiritualidade então me concede menos sofrimento, e eu vou enfrentar de uma forma muito mais pacífica estas condições que eu tinha escolhido, bem mais duras para mim. Então temos essa ideia do que nos dá o nosso trabalho mediúnico. Vamos aprendendo a manobrar o nosso carrinho dentro dessa estrada. Vamos aprendendo a lidar com aqueles que nos cercam. Às vezes nós pensamos, poxa, fulano não gosta de mim, eu não fiz nada para ele. Não fez nessa vida, mas na vida passada, quem sabe o que foi feito, o que ele está cobrando. E nós encontramos essa situação no mundo que nos envolve, não é só dentro do nosso lar. Nós encontramos no nosso trabalho material, às vezes até na rua. A gente vê fatos, hoje nós vivemos com muita violência, convivemos com esta violência, e vocês podem estar certos de que a maioria dos casos são reajustes espirituais. Não é à toa porque não existe o por acaso dentro da nossa vida, dentro da espiritualidade. Como já foi dito por Tia Neiva, por Pai Seta Branca, uma folhinha seca não cai de uma árvore sem estar no plano divino. Então nós entendemos que todos esses fatos que acontecem, eles estão cercados também por uma faixa espiritual. Essa questão de dizer, o cidadão deu uma fechada no carro do outro, o outro tirou um revólver, deu um tiro, matou. Isso, se a gente for colocar dentro de uma lógica de convivência humana,
É difícil de explicar, mas no plano espiritual tem sua explicação. É um reajuste que aconteceu. Quantas vezes a violência explode e uma pessoa está passando lá do outro lado da rua, recebe uma bala perdida e desencarna. É por acaso? Seus mentores estavam de folga naquele dia? Aconteceu alguma coisa que não estava prevista? Não. Para nós foi um acidente, foi isso, foi aquilo. Mas para o plano espiritual foi tranquilo. Alguma coisa que estava programada e que aconteceu. E assim nós temos que entender que nós estamos vivendo num mundo simétrico. Nós temos dias, nós temos o tempo, nós temos o espaço e estamos condicionados nisso e cada vez nos amarramos mais nessas ideias. Existe muito conceito, isto está certo, isto está errado, isto não se faz. Tudo isto são frutos do plano material, da nossa existência dentro do que estamos cercados. O espírito, ele não tem tempo, ele não tem espaço, ele não tem a vingança, ele não tem nada dessas coisas que nós temos aqui na Terra. Ele é inteiramente despojado de tudo e para ele só existe a realidade. A realidade que normalmente nós, quando estamos encarnados, por muitos e muitos motivos, não queremos ver ou vemos de forma distorcida. Vocês veem um exemplo, o jogo de futebol, fazem um gol, se tem 30 mil pessoas naquele estádio, 30 mil formas diferentes de ver aquele lance daquele gol, de uns dizerem que foi assim, outro foi assado, que o outro estava isso, estava aquilo, coisas corriqueiras, banais, sem importância para nós e que causam, vamos dizer, uma mudança de visão. E nós estamos neste mesmo meio, com estas mesmas coisas em volta de nós. Então nós temos que nos preocupar com uma coisa importante que é a sintonia. Para se ter uma ideia de sintonia, quando nós ligamos a nossa televisão, nós vamos escolher o canal que vamos assistir e então temos ali um seletor que nos dá o número do canal para entrarmos na sintonia daquele canal. Conosco existe a mesma coisa no nosso espírito para entrar em sintonia com um padrão vibratório que nos é agradável. Aquele que tem um padrão vibratório pesado, ele vai se sentir bem na convivência, na sintonia dos outros espíritos que estão no mesmo padrão. Aquele que eleva o seu padrão, ele começa a buscar os espíritos mais elevados que estão também naquela sintonia. Então nós temos o nosso seletor mental que dá a sintonia do nosso cérebro, do nosso centro nervoso com aqueles que estão naquele mesmo nível, naquele mesmo canal. Quando temos um lar onde existe violências, discussões, muitos de vocês viram ontem aqui nos quadros que tia Neiva mandou pintar, existe uma presença pesada naquele lar, existem obsessores, espíritos de baixo padrão, que ficam e tomam conta da nossa casa. Quando nós mantemos um padrão vibratório elevado, quando nós temos bons princípios, zelamos pelo ambiente do lar, os nossos mentores estão ali junto a nós, estão nos atendendo. Lembrem-se sempre que os nossos mentores não se afastam de nós. Nós é que os afastamos de nós pelo nosso padrão vibratório, pela força que nós estamos emitindo. Isto acontece de uma forma muito importante naquele que consome álcool, que está habituado a beber, sendo avisado de que na doutrina seria excelente que ele não tomasse álcool de forma alguma. E então ele tem esta
atração vibratória pelos espíritos de baixo padrão, porque o álcool contamina o sangue. A corrente mediúnica está junto ao sangue e ele faz uma alteração na nossa mediunidade, fazendo com que nós passamos a vibrar negativamente, a ter uma energia envenenada, e nós ficamos praticamente fora do trabalho da espiritualidade. Nós sabemos que o nosso trabalho não é só aqui no templo, não é só no momento em que nós colocamos o uniforme e vamos trabalhar que nós estamos a serviço da espiritualidade. Nós temos que nos acostumar com a ideia de que 24 horas por dia nós estamos servindo a espiritualidade. Às vezes, numa condução, a gente tem uma pessoa que senta ao nosso lado, para nós um desconhecido nesta terra, mas é um espírito que vem em busca de uma palavra de auxílio, de algum consolo, e nós temos aquele trabalho ali realizado e recebemos nossos bônus. Nós temos as nossas consagrações aqui. E então tem pessoas que pensam, bom, eu fiz minha iniciação, minha elevação de espadas, depois consagrei minha cintura, então vai marcando suas consagrações, que as consagrações são os degraus que nós vamos subindo na nossa escadinha. Mas a pessoa tem que se lembrar que muitas vezes, num trono, realizando um trabalho com amor, com dedicação, ela recebe uma consagração. Em seu lar, se tem ali um parente, uma pessoa que está no desespero, da forma que você conseguir ajudá-la, você pode receber uma consagração. Porque o trabalho espiritual, ele vai nos dando a força, o conhecimento. Ele vai acumulando os nossos bônus hora. Mas o desenvolvimento, a progressão do nosso espírito só se faz através do desgaste, do pagamento do nosso karma. E assim, nós temos que ter isso em mente. Não é entrando na doutrina e trabalhando aqui todos os dias, todas as horas, que nós vamos evoluir nosso espírito. Nós vamos ter condições, conhecimento, para podermos evoluir o nosso espírito junto a um pai, a uma companheira, um filho, que é um reajuste e que nós vamos precisar da força desse nosso trabalho para conseguirmos diminuir essas diferenças, resgatar os nossos débitos. Também não é entrando na doutrina que nós estamos livres das coisas aqui do mundo físico, dos desconfortos, dos desacertos. Vocês imaginem, eu pedi dinheiro emprestado para um monte de gente. Estou devendo muitos reais, mas estou numa situação ruinzinha, estou morando embaixo de uma ponte, dormindo em cima do jornal. Então eu sei que aquele indivíduo a quem eu devo 10 mil reais, ele não vai se perturbar em sair lá da casa dele e vir aqui embaixo da ponte me cobrar, porque ele vai levar o quê? Não tem nada para pagar, para ele receber. Então ele fica lá. Aí um dia eles leem no jornal que eu ganhei a Mega Sena. Ganhei um monte, o que eles fazem? Faz fila na minha porta. Eu já tenho como resgatar, eu já tenho como pagar. Aí eles vão se dar o trabalho de sair da casinha deles e vir até para receber o que eu devo. Nós estamos nessa situação. Nós devemos muito. Nós fizemos uma caminhada através dos séculos, sempre fechando as nossas contas no vermelho. Fizemos coisas piores do que coisas melhores. E então os nossos cobradores, muitas vezes, eles se reservam o direito de não nos cobrar, porque se nós não tivermos uma forma de resgatar, se nós não tivermos o nosso conhecimento, o nosso amor, a nossa força, eles não têm o que receber. O que eles podem fazer é chegar, causar uma situação de desespero e aquele espírito, pelo suicídio, cortar sua missão, se agravar e ir para uma situação pior. Então, eles sabidamente, eles ficam no cantinho deles. Mas de repente chega aquela notícia, olha, ele entrou lá no Vale do Amanhecer, ele já fica esperto.
Então ele já tem como resgatar comigo, já vai saber, já vai ter como se entender comigo. Então ele vem, e aí nós temos que recebê-lo por amor, agradecendo a Jesus por aquela oportunidade que nos está dando de resgatá-lo. Nós temos os nossos trabalhos. Eu, por exemplo, tive uma experiência que me emocionou no trono milenar, há pouco menos de um mês, quando eu me deparei com um cobrador do tempo dos assírios. Põe milênios nisso, né? E ele veio com o seu povo, e enquanto nós conversávamos ali no trono milenar, a espiritualidade foi passando o seu povo. Depois o preto velho me explicou que eram como fossem umas urnas de cristal, cada um espírito era colocado numa e era levado. E realmente, quando ele estava conversando comigo, ele se virava e disse assim: o que está acontecendo com o meu povo? Eu também não sabia, ainda não tinha tido a informação, mas ele estava vendo que o povo dele estava diminuindo, não é? Até que ele se viu sozinho. E aí então nós ainda conversamos um pouco. Eu digo: você agora pode ser quem você é, porque você não tem mais que representar para o seu povo. Agora somos só nós, essa espiritualidade que está aqui. E ele acabou até chorando e agradecendo a Pai Seta Branca a oportunidade que estava dando, e partiu. Então, olha, é um reajuste de pelo menos uns 7.000 anos nisso, não é? Então vocês veem como nós somos surpreendidos às vezes com essas coisas. E nós só temos o nosso trabalho e a nossa vontade. Nós temos que nos controlar, temos que aprender a técnica. Eu sempre digo que a doutrina do amanhecer, ela é mais uma ciência do que uma religião. A religião nós colocamos nesta ciência, porque a ciência foi transmitida por tia Neiva, exatamente como trazida da espiritualidade, como foi os ensinamentos de Pai Seta Branca, de Manhara, de Omarran, de Pai João, Pai Zé Pedro, esses que ainda estão continuando a tomar conta da nossa corrente, de nós, e nós temos que fazer essa correspondência a este amor, a esta dedicação, buscando no desenvolvimento aprender as técnicas. É como se fôssemos fazer um curso de matemática. Nós temos que começar pelo menos conhecendo os números, fazendo as 4 operações, depois vamos mexer com os números decimais, vamos frações, e vamos evoluindo paulatinamente de acordo com o conhecimento que vamos tendo desta ciência, até chegarmos aos grandes cálculos, fazermos problemas dificílimos. Mas nós temos que começar conhecendo os números e sabendo que somando 2 com 2 vai dar 4. Se eu achar que somar 2 com 2 vai dar 5, eu posso estudar 1000 anos e eu não vou chegar a conclusão alguma. E então a ciência do amanhecer está contida no desenvolvimento. Aqui, aquele mestre, futura ninfa que chega, ele vai aprender as noções básicas, vai saber como manipular as suas forças, vai aprendendo por esses instrutores que estão dentro da doutrina, com esta missão de transmitir esses conhecimentos. E assim ele tem que tentar aprender, porque é uma ciência exata. Tudo que tem aqui, cores, formas, chaves, tudo isto não foi fruto de ninguém aqui da Terra, nem mesmo de tia Neiva. Tudo ela trouxe do plano espiritual e foi mostrado. Lá no Templo Mãe, nós tivemos exemplos, quando ela, por exemplo, mandou fazer uma construção. A mais recente foi do Turigano. Foi feita, depois ela, não, derruba tudo porque não é isso. Se derrubou tudo, se fez uma nova construção de bancos com desenhos. Por quê? Porque todas as formas, todas as cores, elas trabalham com vibrações. Nós temos este poder que foi tirado de nós, mas que deve residir ainda algum
alguma sementinha no nosso espírito, que nós fazíamos a transmutação de forças. Isso, nós tínhamos o conhecimento do átomo, então nós podíamos transformar, pela força dessa transmutação, nós podíamos transformar um ferro em ouro, um chumbo em prata, porque qual é a diferença entre uma barra de ferro e uma barra de ouro? É a composição atômica, o número de elétrons que estão girando em torno de um núcleo, que também tem um número variado de prótons ou de nêutrons, e aquilo é que determina. Todas as substâncias que existem na Terra são apenas estas composições atômicas. E nós tínhamos o poder de transmutação. Nós pegávamos um átomo de ferro e transformávamos num átomo de ouro. Consequentemente, aquele objeto que era de ferro passava a ser de ouro. Tudo isto nos foi cancelado pelo nosso comportamento, pelos nossos desmandos, pela vaidade, por querermos chegar até Deus. E então, dentro do desenvolvimento, nós vamos reaprendendo a manipular as forças. Vamos chegando dentro das técnicas, temos as nossas chaves, e a preocupação é que este que chega aprenda corretamente. Nós vemos muitos médios já antigos, com muitos anos de corrente, que estão aí fazendo as coisas diferentes do que é ensinado. Problema deles. Tia Neiva disse que não veio para chamar a atenção de ninguém, e sim para ensinar. Aquele que aprende e sabe por que aprende, ele não corre o risco de se enganar, nem de enganar os outros. E esta é a consciência de cada um. Nós não estamos aqui para julgar, para chamar a atenção de ninguém, e é por isso que nós temos toda a liberdade dentro da doutrina. É uma doutrina em que dizer é proibido, é proibido. Nós não temos esta vaidade de querer consertar os outros, nem de julgar, nada disso. Nós lemos e ouvimos Tia Neiva dizendo que nós só sabemos que estamos evoluindo quando deixamos de nos incomodar com o nosso vizinho. Assim, nós temos que nos preocupar conosco. Vamos nos preocupar com o que nós vamos aprender, com as técnicas de manipulação de força, porque nós só podemos beneficiar a nós mesmos mantendo a nossa mente ativa, mantendo o nosso padrão vibratório, aprendendo, querendo progredir e deixando os nossos irmãos de lado. Nós não dependemos de ninguém. Já foi dito que infeliz ou infeliz depende de nós mesmos. Se nós entendemos que aquela companheira que está do nosso lado, é uma jararaca, né? Ela não, poxa, a gente não pode nem olhar para o lado, ela já está brigando. Quem sabe o que nós fizemos a ela no passado? Quem sabe o erro que nós cometemos e ela está ali naquela cobrança? O mestre Tomushi dizia que Jesus não casou porque não tinha karma. E nós temos o nosso karma e normalmente a nossa companheira, o nosso companheiro, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho são os que estão mais próximos de nós. E é através deles que nós temos que resgatar muita coisa do passado. Em muitas situações nós passamos a entender, como entendemos, suportamos melhor, vibramos para que melhore aquelas condições, mentalizamos aquela pessoa nos nossos trabalhos, tratamos aquela pessoa de uma forma diferente e vai se controlando uma situação e se resgatando um débito, às vezes também milenar. Esta é a grande meta do nosso desenvolvimento espiritual. É nós podermos resgatar este karma. Vamos diminuir os nossos obstáculos, vamos botar um pouquinho de terra nos buracos para que o nosso carrinho passe
não tranquilamente, mas com a menor dificuldade possível. Vamos passar nos trechinhos estreitos, entendendo que toda responsabilidade é nossa. Tudo vai depender da nossa postura mental, do nosso entendimento, dos quadros, das forças, enfim, toda esta grandeza que nos é colocada nas mãos por essa espiritualidade grandiosa que nos assiste, nos ajuda e nos protege. Vamos dar oportunidade a essas nossas vítimas do passado. Nós temos os trabalhos de angical, de prisioneiro. Nós temos muita coisa que já nos foi colocada em mãos pela espiritualidade para podermos resgatar estes erros do passado. E vamos ver se conseguimos com amor trilhar esta estrada para que, quando partirmos daqui, podemos chegar diante de nossos mentores e dizer: cumpri minha missão. É claro que nós temos as nossas situações difíceis, as nossas fraquezas, os nossos momentos de revolta, de desespero, mas eles também vão se abrandando, eles vão se tornando mais raros, porque também são condições da nossa vida material. Nós fazemos absoluta questão de evitar o fanatismo, e tia Neiva deu muitas demonstrações sempre de que a sua personalidade estava ainda viva e estava agindo dentro da missionária. Nós costumamos dizer que na iniciação a personalidade morre e a individualidade surge. Em teoria é isso mesmo, mas na prática nós sabemos o quanto é difícil e quanto tempo leva essa personalidade para ir perdendo a sua força e ir entendendo uma nova situação, propiciando à individualidade, ao espírito, esta condição de governar os nossos atos, a nossa mente, de uma forma que possa evoluir o nosso espírito. Temos também esta liberdade. Nada é proibido, existem coisas que a gente pode fazer, mas que não deve fazer. Isso vai ser regido pela nossa conduta doutrinária, que é o nosso comportamento. Não vamos nos iludir pensando que no momento em que entramos no templo, nós somos mestres, então temos que agir dessa forma. Não, nós somos mestres 24 horas por dia. Nós temos que manter as nossas forças, o nosso padrão vibratório 24 horas por dia. Não só aqui, como na rua, numa condução, nos nossos locais de trabalho material, porque também à noite, quando dormimos, nosso espírito parte para planos espirituais, vai realizar trabalhos, se ele tiver em condições, e vai ter os mesmos bônus de como ele estivesse trabalhando aqui no templo. Tia Neiva falava que muitas vezes um doutrinador num trono, ele faz aquela recepção do espírito, faz a sua doutrina, elevação, e depois, quando ele vai dormir, ele vai para o plano espiritual, lá para o canal vermelho, trabalhar com aquele espírito que ele fez a elevação para completar a sua doutrina, a sua missão junto àquele espírito. E é por isso que nós temos que tomar cuidado com o nosso padrão vibratório, com o nosso comportamento. A tia dizia que tudo nós podemos fazer, mas há coisas que nós não devemos fazer. Então, quando nós falamos do álcool, nós não devemos, porque o nosso padrão vibratório cai, nós atraímos por afinidade espíritos sem luz, pesados, que se alimentam da nossa energia pesada. E o pior é que esses espíritos querem nos escravizar. Eles não querem que a gente progrida, porque nós somos os geradores de energia, de alimento para eles. Então nós temos que passar a encarar o nosso irmão que está embriagado. Nós temos que encará-lo como uma vítima a quem nós temos que ajudar.
nós vemos que o nosso amor começa a se modificar. Eu mesmo, a coisa que mais me irritava na vida era um bêbado. Eu tenho normalmente paciência com muitas coisas, mas com bêbado eu não tinha paciência. Até que eu mudei porque entendi aquele quadro. Entendi porque eu senti uma repelência. Por causa do padrão vibratório baixo, a gente sente mal, é uma presença pesada. Mas nós temos que aprender a suportar e ajudar nessas condições. Nós vemos a grandeza de espíritos, como por exemplo nós tivemos a Madre Teresa de Calcutá, uma freira da religião católica, mostrando que o amor, a humildade, a tolerância, a dedicação, a caridade, ela não está ligada a correntes filosóficas, religiosas, ela está ligada diretamente ao ser humano, aquele espírito, aquela missão, aquela dedicação. E então nós temos que também começar a entender o que é ser um missionário, especialmente um mestre da doutrina do amanhecer. Vamos tomar cuidado com o nosso comportamento, com estas proibições, eu ponho entre aspas, mas é que a pessoa que chega, ela vem de fora, ela ainda não tem um entendimento para que nós possamos explicar determinadas coisas, então nós temos que nos basear numa ideia geral. Então, quando nós dizemos que é proibido tomar o álcool, que é proibido cruzar as correntes e que é proibido o uso de drogas, nós estamos dando uma indicação é que não se deve fazer isto porque é prejudicial. A droga causa tantas lacunas no nosso sistema nervoso central, ela corta determinadas ligações, causando lesões que são irreversíveis, de tal forma que às vezes aquele espírito aqui, que não soube resistir, que não soube criar um novo caminho e se deixou levar pelas drogas, ele tem que voltar numa nova encarnação, muitas vezes com a deficiência mental, gerando um problema sério para ele mesmo, mas para poder resgatar aquilo que ele gastou com o uso das drogas. E o cruzamento de correntes também é um ponto prático. Vocês reparem que na junção e na indução, o comandante pede que, se houver mestres desta ou de outra corrente, que por favor não deem passagem às suas entidades. Por quê? Porque não é só para nós. Para um kardecista, trabalha lá no seu centro, ele vem aqui. Se ele não resiste e ele incorpora uma entidade dentro da nossa corrente, ele está fazendo cruzamento de correntes que vai prejudicá-lo. Da mesma forma nós vamos e podemos ir a qualquer lugar. Nós podemos ir a um terreiro de macumba, podemos ir a um centro de umbanda, podemos ir a um templo evangélico, uma igreja católica. Nós podemos entrar e sair de qualquer lugar, protegidos com o nosso padrão vibratório elevado, criando aquela proteção em torno de nós. Muitas vezes nós temos um convite social, uma coisa que nós temos que cumprir no nosso plano aqui material, e nós temos que comparecer a um lugar desses, em respeito a um amigo, uma pessoa até da família, vai casar, vai batizar seu filho, nós vamos. Nós temos essas condições de poder chegar em qualquer lugar com toda a nossa proteção, com todo o nosso respeito. Mas nós não podemos participar. Não devemos participar. Porque seria como se nós ligássemos dois fios, ia dar um curto-circuito, ia dar uma faísca, quem sabe provocar um incêndio, e é este o efeito que uma outra corrente tem sobre um médium de uma corrente diferente. Essas três proibições que nós falamos quando o médium chega para pedir sua autorização para desenvolver, são as únicas restrições que nós fazemos. No mais, tudo fica por conta daquele médium. Nós temos, a primeira coisa é a definição da mediunidade. Existem vários tipos de mediunidade. Existem os que veem, os que ouvem, os que fazem psicografia, os que incorporam, mas
no Vale nós só trabalhamos com 2 tipos. O primeiro, o médium de incorporação. Aquele que cede seu corpo para a manifestação de um espírito de luz ou sem luz, que permite que chegue aquele cobrador, aquele sofredor, mas pela força da corrente, uma corrente iniciática, esta manifestação já será controlada. Não será um espírito que vai se debater, rolar no chão, pular, derrubar coisas, não. Ele já vem controlado, ele já vai sendo de uma forma orientado a dominar aquela incorporação, a saber tudo como deve ser feito. E a outra mediunidade é a do doutrinador. Esta sim, porque a incorporação já é uma mediunidade há muitos e muitos séculos que é conhecida, é utilizada, mas o doutrinador foi o ponto principal da missão de Tia Neiva. Aquele médium que trabalha consciente, conhecedor das leis, sabendo aplicar a lei do amor, do desenvolvimento dos espíritos e, enfim, com plena consciência de tudo o que está acontecendo, sendo o comandante dos trabalhos, dirigindo e direcionando as forças, enfim, aquele amparo para o médium de incorporação que está recebendo uma entidade e que essa entidade, se for uma entidade que precise de esclarecimento, vai receber do doutrinador aquela força do ectoplasma, vai receber a força de amor, de libertação. E assim, esses 2 tipos de doutrinador e de aparar, como nós chamamos o médium de incorporação, elas são definidas, elas não são dadas. Cada um que entra já vem com a sua força. Nós fazemos o trabalho de definir estas forças, saber que aquele que está chegando hoje, se ele é de incorporação ou se é um doutrinador. As aulas são semanais, todos os domingos, e é bom que até a elevação de espada seja feito este intervalo de uma semana, porque mais importante do que está sendo falado, do que está sendo instruído, é o trabalho que cada mentor está fazendo junto a nós, nos nossos plexos, na nossa mente, nos preparando para esta jornada, fazendo a modificação, a alteração do nosso interior, que é feita enquanto estamos falando, enquanto estamos nesta reunião. Aquele que por necessidade, às vezes de um trabalho, tem que fazer um plantão, tem que viajar no fim de semana, ou uma ninfa que tenha dificuldades de deixar suas crianças, deve procurar o instrutor, explicar a situação, para que seja tudo conduzido de forma a não prejudicar ninguém. O ideal é esse intervalo de 7 dias, porque Tia Neiva falava que era, vocês conhecem essas árvores como eucalipto que vão soltando aquelas cascas, né? Periodicamente. Então a tia explicou que o médium que chega para o desenvolvimento, ele vai sendo limpo, vão sendo retiradas essas cascas que ele traz das suas jornadas aí fora, muitas vezes passando por lugares pesados, acumulando energias ruins. Então todo esse trabalho é feito nesse desenvolvimento. Aqui nós estamos ainda atentos. Se você vai aprender a dar um passe magnético, tem o médium ali ao seu lado lhe explicando. Tudo isto, toda essa assistência voltada para um real aprendizado. Todas as dúvidas, porque isto é uma ciência e tudo tem que ser aprendido claramente, ser entendido antes de chegar ao coração. Qualquer dúvida, procurem os mestres instrutores a qualquer hora, para que vocês possam caminhar sempre conhecendo, sabendo o que estão fazendo. Evitem o contato com outros médiuns que não os instrutores para tirar suas dúvidas. A coisa mais difícil nesta vida é dizer eu não sei. Principalmente um mestre, há mestres que acham que sabem tudo da doutrina e ensinam errado,
quando não sabem exatamente a resposta que devam dar. Isto prejudica porque é um ensinamento errado. Então busquem sempre os instrutores. E também pela força dos nossos karmas, dos nossos caminhos no passado, nós temos aqui muitos cobradores com quem temos que reajustar e que estão com seus uniformes sentados aqui ao nosso lado, trabalhando aqui ombro a ombro. Então, também tomem muito cuidado nesta relação de amizade fora da doutrina, com os mestres, especialmente hoje está muito comum estas ligações de almas que se dizem almas gêmeas e que no fim são umas almas conflitantes que dão explosões terríveis nas vidas de cada um. Sim, vamos estar sempre alertas, vamos, como disse Pai Seta Branca, amar ao anjo e ao demônio com a mesma intensidade, mas sabendo distinguir as duas forças. Então vamos estar alertas, vamos progredir. E também nós temos, dentro desta nossa liberdade, nós temos que, no dia que nós acharmos que nós temos que ir numa igreja universal de Deus, ou que temos que ir a um terreiro de Umbanda, com a mesma facilidade com que nós aqui chegamos e entramos na corrente, nós devemos sair. A corrente do amanhecer, ela tem tudo que vocês possam imaginar e mais alguma coisa do que vocês encontram aí fora. Nós não somos donos da verdade, nós respeitamos todas as religiões, mas aquele que achar que ali, num outro tempo, ele tem alguma coisa melhor do que aqui, saia, leve seu uniforme, não precisa falar com ninguém, não deixa para trás nenhum compromisso, não deixa nada a não ser com ele mesmo, mas seja autêntico, seja leal a si mesmo. Vamos aprender, nesta corrente do amanhecer, a conviver conosco, a nos respeitar, a nos conhecer, a manipular as nossas forças, para podermos, quando chegarmos ao fim da jornada, estarmos com o nosso carrinho o menos avariado possível e chegarmos do outro lado e dizer aos nossos mentores: obrigado, cumpri a minha missão. Salve Deus! Vamos agora abrir o nosso trabalho do desenvolvimento.